demais. Proseio com café, com bolo de fubá, um pão de queijo e doce de colher. Pois é, um pão de queijo e doce de colher. Proseio é bom, bom. A2, A3 é bom demais. Sou proseio, A2 é bom demais. Proseio com café, com bolo de fubá, um pão de queijo e doce de colher. Pois é, um pão de queijo e doce de colher. Proseio A2, direção e apresentação, Márcia Braga e o seu filho, Murilo Braga. Proseio A2 é bom, A2, A3 é bom demais. Sou proseio A2 é bom demais. Proseio com café, com bolo de fubá, um pão de queijo e doce de colher. Pois é, um pão de queijo e doce de colher. Proseio é bom, bom. A2, A3 é bom demais. Sou proseio, A2 é bom demais. Proseio com café, com bolo de fubá, um pão de queijo e doce de colher. Pois é, um pão de queijo e doce de colher. Proseio A2, direção e apresentação, Márcia Braga e o seu filho, Murilo Braga. Proseio A2 é bom, A2, A3 é bom demais. Sou proseio, A2 é bom demais. Proseio com café, com bolo de fubá, um pão de queijo e doce de colher. Pois é, um pão de queijo e doce de colher.
Proseio é bom, bom. A2, A3 é bom demais. Sou proseio, A2 é bom demais. Proseio com café, com bolo de fubá, um pão de queijo e doce de colher. Pois é, um pão de queijo e doce de colher. Proseio A2. Direção e apresentação, Márcia Braga e o seu filho, Murilo Braga. Proseio A2 é bom, A2, A3 é bom demais. Sou proseio A2 é bom demais. Proseio com café, com bolo de fubá, um pão de queijo e doce de colher. Pois é, um pão de queijo e doce de colher. Bom dia a todos, estamos começando um projeto piloto, mais um projeto piloto do Proseio, é o Proseio Empresas e Negócios. E hoje, por motivos óbvios, estou começando com meu pai e minha mãe. A gente vai falar um pouquinho da empresa Infocan, Informática Cambuí, já tem alguns anos na cidade, e a gente vai saber um pouquinho sobre eles. Conta pra gente por que vocês resolveram montar a Infocan em Cambuí. Bom, é uma longa história. Não tem problema. Isso começou em São Paulo, né, Silvio? É isso mesmo. Bom dia a todos. Infocan. Eles foram pegos de surpresa, tá, gente? Eles nem sabiam qual que era a minha ideia. Como tudo que eu faço é tudo em cima da hora, já criei a arte e estamos aqui para conversar. E a ideia é essa, a gente vai saber as empresas da cidade também, o que cada uma delas faz. Então a ideia é essa. Infocan é Informática Cambuí. É um outro nome da empresa aqui que eu já tinha em São Paulo com o nome de Cambuí Informática. Foi a primeira que a gente colocou. E por que informática? Porque eu, depois que fiz eletrônica e telecomunicações em São Paulo, fui trabalhar na IBM. Então eu sou um dos pioneiros aí na área de informática. Na verdade, no meu tempo, os computadores tinham válvula, tinham transistores, etc e tal. Eram mais tabuladores do que computadores. E aí veio circuito integrado, inovações, e eu dava manutenção em computadores de banco, computadores grandes e tal. Uma vez que nós sempre pensamos em voltar para a terrinha da gente, né? Diz que quem toma água daqui para aqui sempre volta. Eu estava tentando alguma coisa na minha área aqui, que é manutenção de computadores, né? Venda de computadores. No começo eu lembro que na verdade vocês começaram vendendo, porque nem existia cultura computador, né? Foi meio que inserido, a Infocan nasceu mais ou menos nesse período, não foi? Exatamente, os PCs da vida, né? Os personal computer, né? Que hoje foi tudo substituído pelo celular. Foi reduzido ao celular hoje, cada vez mais reduzido ao celular. Mas eu acho que eu ia mais fundo ainda nessa história. O motivo, na verdade, primeiro, a gente, lógico, gostaria de voltar para Cambuí, mas o que fez a gente vir mesmo, assim, tomar decisão e vir, é que a gente foi assaltado muitas vezes em São Paulo, né? E por conta disso, perdemos a confiança de morar em casa, porque a gente tinha uma casa, e decidimos vir, e quando a gente veio, a primeira coisa que fizemos com relação à informática mesmo, foi que a gente criou consórcio de computadores aqui na cidade. Isso. Não existia praticamente que era muito caro, né? Era muito caro. Associado a uma escolinha para ensinar o pessoal a usar os computadores. E junto também. Na verdade, vocês foram meio que Steve Jobs, se for analisar, porque vocês criaram o nicho. Né? Quem dera nós ganhássemos um pouquinho que o Steve Mas a ideia é essa, foi um Steve Jobs de Cambuí no sentido de que vocês fomentaram o mercado mostrando, eu vou ensinar vocês a usar o computador.
Depois, agora eu vou vender o computador para vocês. É, mais ou menos. E depois, isso. no segundo momento, começou a dar manutenção de computador, porque tudo isso praticamente não tinha, era um mercado não novo. existia. Mostrar para o pessoal o que era um Disk Operating System, o DOS, né, antigão, o sistema operacional do micro, os logs. E eu dei muita aula, Word, gente, muito aluno. WordStar, para usar o micro como uma máquina de datilografia, De escrever, né, de edição de textos, imprimir trabalho de escola. Nós não tínhamos ainda na época internet. A internet estava gatinhando, inclusive nós fomos um dos pioneiros aqui, antes da Micropic, para falar, nós botamos em internet de escada aqui com modemzinhos de 128K, 250K, aquele que por linha 250, eu lembro de 56K. 64, onde nós usávamos para transmissão dos dados de um computador para a rede da internet, a linha telefônica física de escada, que nós também não tínhamos no celular. Acredito que todo mundo lembra daquele sonzinho, né? Que é todo mundo. Todo mundo. Todo mundo Os não. meninos de hoje não sabem nem quem que é Globo, mãe. Internet de escada. Todo mundo acima de 50 anos, né? Todo mundo. Exatamente. Então, e hoje como é que é o negócio? O que vocês vendem lá? O que aconteceu? Depois eu comecei a notar, na verdade, nós também trouxemos para cá uma locadora de vídeo. Isso eu lembro, mas eu quero saber da Infocan agora. Mas a locadora de vídeo fazia parte, era um dos... o CNPJ era o mesmo. Na verdade, foi virando, né? Veio uma coisa... Ah, tá. E nós viemos pra cá... Por que a locadora de vídeo? Com a locadora. Por que a locadora de vídeo? Porque eu informatizei uma locadora em São Paulo, na Lapa, de uns amigos engenheiros do IRB, que tinha uma rede de locadoras. Então nós colocamos lá aquele cadastro das fitas no computadorzinho. Foi outra coisa inovadora que nós trouxemos também, a leitura do código de barra. Para, por exemplo, para alugar a fita, como era tudo computadorizado, a gente tinha um leitor de código de barra que fazia todo o processo, né? Uma fitinha sensora para, se fosse roubar a fita, passava naqueles arcos e o arco apitava. Ou seja, automação ligado à locadora de vídeo. E a Márcia ficou aqui com a locadora, inclusive, um certo tempo, e eu fazendo ping-pong, porque eu tinha, quando eu saí dessas grandes empresas de São Paulo onde eu trabalhei, IBM, Eleva, eu tinha uma assistência técnica ali do lado do aeroporto de São Paulo, junto com uns amigos que trabalharam junto com a gente. E eu fazia o ping-pong, saía daqui terça-feira, segunda-feira e voltava quinta-feira, sexta-feira, e a Márcia aqui segurando as pontas no início da Infocan. Isso aí em 1993. Na Lendas. Que depois, se tornou na Lendas, a gente fazia o consórcio com sorteios mensais, cada vez era para uma pessoa, e vendemos muitos computadores aqui na cidade. Muitos mesmo, né? Trouxemos os fax, que também era uma coisa assim, né? Mega, ultra importante. Pra quem não sabe o que é fax é um negócio que um aparelho antigo, você tinha que colocar um papel e daí ele fazia como uma máquina de Xerox para jogar o papel lá pro outro lado. Isso, transmitia a imagem. E mandava a imagem. É que a gente fala, mas isso aqui vai ficar na internet. Tem gente que não sabe o que é fax mesmo. Com certeza, eu esqueço desses detalhes porque eu tô velha. Bom, hoje o que a Infocan faz? Na área de informática... Computador não vale a pena vender mais, certo? Porque os grandes mercados aí tudo vende mais barato. A internet é complicado a gente competir com a internet hoje, né? A nível de preço. Se bem que nós temos a grande vantagem ainda do serviço. Né? Via internet, quantos dissabores aí tem gerado, onde quando você compra um micro, tem um amigo até que é o nosso amigo do nosso café, compra um micro, de repente o computador não funciona, aí tem que ligar para lá, devolver para quem é uma grande loja, quem que eu acho lá, ele termina na urgência tendo que comprar da gente aqui, porque é pronta entrega com manutenção em tempo real aqui, com garantia, né? Mas não é o foco principal. Não é o foco principal. Hoje, o que eu fiz?
Eu tentei deixar um pouquinho o hardware, que é a parte física do computador, e comercializar o software, são programas, que são o que aciona os computadores. Fala que é app, é o app. Todo mundo entende. Aplicativos. Aplicativos em que área? Os apps em que área? Na área de automação comercial. Porque todo comércio precisa, né? Todo mercadinho, toda farmácia, toda loja precisa hoje ter um controle do seu estoque, emitir sua nota fiscal, não mais na caneta e no talãozinho. Até porque não pode legalmente. Né? Não tem mais, né? Ainda existem, certo? Isso, Alguns comércios que ainda estão nesse formato, mas vai acabar. Isso aí. Depende do faturamento, do enquadramento, tem leis modernas Não vai ter que jeito, já estão mas... obrigando, inclusive facilitando. No início, os primeiros mercadinhos de Cambuí, o governo, os primos lá da Praça da Bandeira, por exemplo, o governo financiou a aquisição dos computadores, sabe? Ele deduzia de impostos para o pessoal colocar computadores no início. Computadores eram caros em relação aos preços. Muito caros. E a gente conseguia ter essa ajuda do governo. Bom, por que eu fui para o lado comercial? Eu poderia ir para o lado trabalhista, poderia ir para vários outros lados das escolas, mas nós fomos para o lado comercial, inclusive deixamos um pouquinho as escolas por concorrência da internet também. Uma das primeiras escolinhas em Cambuí de informática foi nós colocamos para... Acho que foi a primeira. Foi a primeira durante muito tempo. Porque a concorrência... A única, né? Foi a única durante muito tempo. A concorrência do autocurso, do self-curse, né? Que você vai lá e você controla a sua agenda, você se autodisciplina em relação ao que você quer aprender, etc e tal. Na internet hoje, inviabilizou você contratar um professor, botar uma turminha de 10... O problema da falta do pessoal, o pessoal começa a fazer um curso com 10, de repente tem 3 lá e você tem que bancar um professor, que não é barato, um professor é caro. Isso aí inviabiliza as escolinhas, tanto que as grandes escolinhas, os grandes grupos que tinham escolas... Cambuí não tem mais nenhuma tipo escola. Microlins e outros Acho cursos. que vai acabar do ponto de vista essa área de informática, porque tudo é muito, hoje em dia é muito... É autoexplicativo, vamos dizer assim. Você não precisa de alguém para te ensinar. E na verdade, de acordo com você intuitivo. mesmo, na área da yoga, que você fala dos conhecimentos de forma parampará, se eu não estou equivocado, um vai ensinando para o outro. E cada dia que os aplicativos, utilizar o computador, assim como o celular, tá cada dia mais fácil, né? Na verdade, o programador tá ensinando, tá deixando o ser humano burro. Porque você não precisa de muito cérebro mais para usar qualquer coisa, tudo é muito intuitivo. Então, vocês saíram na hora certa. Na época, por que a escolha da automação comercial? Porque por mais atos COTEPs, por mais legislação dos estados, por mais automatizado que seja o sistema, alterações da lei em cima de impostos que incidem na área comercial, ainda era muito melhor, muito mais fácil, muito mais tranquila do que a área, por exemplo, a área trabalhista. Nós quando montamos na época, era aquela época que nós tínhamos os fortes sindicatos e todo dia tinha uma convenção sindical que mudava a lei trabalhista. E como é que um programador pode manter um sistema atualizado onde uma reunião entre patrão e empregados numa cidade, Pouso Alegre, por exemplo, muda toda a forma de você calcular o soldo do funcionário, né? O que ele vai receber no final do mês. Ou seja, é complicado isso, a gente precisaria... E como eu, pensando na aposentadoria a nível de quantidade de serviço, eu pensei na automação comercial, onde o computador pode tudo, mas os contadores é que devem e que deveriam, na verdade deveriam porque eles não fazem, dizer exatamente o que o funcionário tem que fazer. Inclusive tem uns contadores que ficam meio bravos comigo, porque eu chego para o cliente e falo, olha, pede para o teu contador qual o CFOP que você tem que usar aí, porque o teu ramo de serviço, ou seja,
De material de construção, a farmácia, a mercado, a loja de roupa, existem variações de como você vai trabalhar do ponto de vista comercial. Qual o código fiscal que você vai usar, que tipo de imposto que você tem que recolher ou não tem que recolher. Softwares são sistemas que se moldam dependendo do tipo de trabalho que o sujeito vai ter. É igualzinho o celular, né? Cada celular tem uma gama de aplicativos diferente do outro. Isso aí fez com que, tá vendo minha carequinha aqui, ó? Meu cabelo caiu mais rápido por isso. Eu pensava que era tão tranquilo, mas no final da história... Isso não é uma explicação muito boa não, porque eu também não tenho cabelo no meio da comercial. Mas ferve o miolo com outras coisas também. É uma brincadeira, uma forma alegórica de falar, né? Claro que isso é muito mais do papai e do vovô. Mas o problema é que eu pensava numa aposentadoria tranquila e atender o pessoal muito raramente, só dar um suporte remoto muito raramente, mas na verdade, gente, o problema é sério. Nós continuamos a trabalhar muito do ponto de vista suporte. Até porque você fugiu da área trabalhista, tem um escritor brasileiro que ele escreveu um tratado de direito tributário, que o título do livro dele é um dos grandes, se chama Alfred Bucker. Ele chama de nós vivemos o manicômio jurídico tributário. O brasileiro é o país mais insano do ponto de vista de legislação tributária que pode imaginar. Porque você não consegue achar, você não consegue virar para uma pessoa e falar assim, ó, se você ler esse livro, ou se você ver essa legislação, você consegue resolver todo o problema tributário da tua empresa. Porque tem um monte de anexos que você vai pegar no estado, depois mais não sei o que do município e assim por diante. Bom, para não ficar muito técnico e eventualmente não fugir muito do programa, algumas perguntas, até porque é o piloto e conforme, cheio dos erros, né? Conforme for desenvolvendo, a gente vai desenvolvendo assim como o Proseio. Vocês falaram como começou, como é que vocês definiriam a missão da Infocam? Ah, não, antes de ir para a missão, como começou o lance do móvel? Porque, na verdade, grande parte das vendas de vocês também hoje é móvel de escritório, né? Então, tudo é acidental, parece, sabe? Os móveis começaram... Vai encaminhando para aquilo. Puxado pela própria informática. Que nós vendíamos uns equipamentos, uns Na época móveis. tinha só uma empresa em Pouso Alegre, não é? Como é que chamava? Tinha uma empresa grande em Pouso Alegre que mexia com móveis. Dom Nery. Dom Nery. Que ainda vendia. tem, né? Ô, Dom Nery, ao royalty. A propaganda. Salve, Dom Nery. Nós começamos com hacks para computador. Né? Porque a pessoa comprava aquele equipamento. Não tinha Onde eu vou enfiar aquilo ali? Mesas, cadeiras, estantes, Então, exatamente envolvendo a área de informática. Isso, hoje em dia, que você não Chegou uma precisa época mais, até papelaria, né? Hoje em dia, tinha também. hoje você não precisa mais teclado rebaixado, porque hoje tem muito notebook, né? Então as mesas foram, na verdade, se transformando em mesas de office, né? Mesa de escritório mesmo. E hoje teve uma nova revolução nos móveis também, assim, porque foi criada uma nova linha chamada home office. Não, inclusive eu e minha esposa estamos, nesse instante, estamos tendo que reformular nossa casa exatamente por isso. Que aquilo Montar um escritóriozinho em casa. vai ter que ter um escritório fixo em casa, porque praticamente, vamos lá, 40% do tempo a gente trabalha Mas em sobre casa. essa pergunta que você fez, é interessante falar uma coisa. Os acertos e erros que nós fizemos em relação a essas decisões da Infocam. Nós acertamos em algumas coisas e erramos em outras sempre, né? Claro. Todo mundo, Se né? você só tivesse acertado, Por seria Steve Jobs hoje. por exemplo, a locadora de vídeo desapareceu. Quando nós começamos a ver que os VHS, as fitas caras para chuchu e voltavam sempre Ninguém com nem sabe. defeito, Crianças. os VHS, é que antigamente era um trambolhão desse tamanho assim, antes de que se tinha. Tem ali, ó, pega uma pra mostrar ali. Aqui, ó. Deixa ele pegar. Era isso aqui, ó. Precisava disso aqui para passar um filme. Isso. E de um equipamento, O tamanho. lógico. E essas fitas, ela às vezes... Compara com o celular. Olha, gente, isso aqui só cabia 2 horas de filme. Isso. Nesse trambolhão aí cabia apenas 2 horas. Sem grande resolução, sem grande
qualidade de imagem. É, péssima qualidade E de outra, imagem. de vez em quando, o sujeito tinha um problema, um videocassete que rodava essa fita aqui, Engastalhava. que amassava tudo e voltava, e a gente não sabia, só o próximo cliente que ia alugar, que falava, puxa vida, a fita ela chegou a 2 minutos lá, ela começou a dar problema. Aí, quem será que pifou? Esse que levou o anterior para efeito de ônus? Ou Tinha que será colocar talco, né? Tinha música que a gente colocava talquinho ali. Pois é. De repente, a fita foi substituída pelo CD. Também que tem nós gente que não temos sabe. também aqui. O CD Que era um DVDzinho. É esse aqui, ó. começou... CD é compact disc. Depois do CD veio o DVD com mais qualidade. Mais Já pararam pra compacto. pensar que tem gente que não sabe o que é isso? É verdade. A garotada aqui. É nasceu hoje. porque não usa O mais. meu afilhado Vinícius nunca botou na mão desse negócio. Às vezes brincou de jogar de disquinho. As máquinas novas, os notebooks não estão O meu notebook não mais. tem. Não estão vindo mais com leitor de CD. Pois é, E depois veio o Blu-ray. mas peraí. Mas era igual, né? Antes disso, gente, durante isso, junto, apareceu uma coisa chamada internet que todo mundo conhece. E eu, da área de tecnologia, desde as décadas de 70, 60, 70, conhecendo como é que era a internet, como é que Vou ela pegar trabalhava, eu achei que a internet fosse fazer ou seja, fosse concorrer com as locadoras de vídeo. E acertei nisso, tá certo? Montei a internet, inclusive, a internet de escada, com digitronco, com servidor Soltei os acesso dots. remoto através da linha telefônica. Lento, mas eu achava que ela ia progredir rápido e que nós, ao invés de virmos com a internet via linha telefônica, nós íamos vir. Esse foi uma aposta errada que eu fiz. Eu falei assim, nós não vamos concorrer com as grandes teles, né? Telemig, Vivo e tal. Nem é tão Por errado quê? porque tá voltando o 5G. Por quê? Porque eu achava que a internet ia vir através dos fios de luz, por exemplo, que pode vir uma frequência alta. Tentaram. Junto com Tentaram Lá mesmo, lá no né? Japão tentaram, só que o 5G é muito mais eficaz, né? Eficiente. Quando o Murilo era pequenininho, a Cibele era pequenininho, nós tínhamos uns transmissorzinhos de FM onde a gente colocava lá no bercinho um transmissor ligado na tomada e na cozinha a mãe ficava monitorando se o filho acordou, se está chorando, se não está chorando, etc. As e tal. babás eletrônicas. As babás eletrônicas, através do quê? Que ela transmitia o sinal de FM? Através da linha corrente elétrica, através da tomadinha da corrente elétrica. Ou seja, eu achava que o futuro ia ser esse. Eu falei, pô, não vou concorrer com essas grandes. Vamos desfazer da locadora, da internet. Locadora, eu desfiz porque achei que a internet ia fazer a vez. E fez mesmo, Que né? fez, e isso eu acertei. Mas desfiz da internet achando que eu ia ser engolido pelas grandes, Não, coisa que o Túlio você só- não fez, né? você Que a só errou- Micropig não fez, e graças a Deus ele está muito bem. Mas eu acho que você cresceu só errou bastante no e tal. tempo. Pois é. Só errou no tempo, porque no longo prazo vai ser impossível combater o 5G da vida, acredito. Acredito que no longo prazo vai ser quase que impossível, ou não sei. A grande vantagem do 5G que eu estou vendo aí, inclusive o nosso colega Jean, médico, veio aqui e colocou umas novidades interessantes que ele já está fazendo em Bragança, como o 5G tem muito mais capacidade de transmissão de dados por segundo, ou seja, a velocidade de transmissão de dados é muito grande, você consegue controlar com muito mais precisão robôs a grande distância. Ou seja, você consegue O médico fazer especialista vai fazer uma cirurgia na casa dele. cirurgia onde o médico está lá nos Estados Unidos e operando o cara aqui com precisões. Esse robô, um aparelho que eu ponho em cima do abdômen da pessoa, por exemplo, com precisões de pinças muito maiores do que se o médico estivesse segurando a pinça aqui na mão. Ou seja, o 5G vai revolucionar a nível Mas de velocidade, né? mudou de assunto. Da internet. Vamos pro móvel. Mudou, Vamos Então, pro móvel. a internet, então, aquilo que eu falei, abandonamos a internet na Infocam,
Abandonamos a Lendas, que era videocassetes, né? Esse foi um acerto, porque hoje todo mundo tem Netflix, né? Hoje todo mundo entre aspas, é só querer. Tá lá Mas todo mundo tem YouTube, pô. Tá lá no celular. Com certeza. Vê. Pode não ter nada de assinatura. E acompanhar tudo via Tudo YouTube. normal, tá tudo disponível Nós na internet. estamos aqui neste momento via YouTube. Naquela época nós fazíamos isso que nós estamos fazendo aqui, era impossível, né? O proseio, por exemplo, seria impossível. Não, era algo... Então, Era uma seria coisa muito que caro. exige... Exatamente. impossível no ponto de vista econômico. Pois é, então nós acertamos em algumas coisas, erramos em outras, e estamos fazendo ainda automação. Eu dou suporte para o pessoal via internet. Sozinho eu pego 5, 6 clientes no meu micro e atendo ao mesmo tempo. Que inclusive é esse micro que foi cedido pro Proseio. Esse Foi é um deles. empossado. Esse é um deles. Tomamos posse. Ou seja, nós estamos nesse barco aí, eu espero poder Móvel. continuar ajudando. Vamos lá né? pro móvel agora. Antes de ir pras perguntas. O móvel é aquilo lá, que nós começamos com mesas e racks para computadores e de repente o negócio foi evoluindo e a Márcia gostou, porque o móvel Não precisa de conhecimento Não técnico, precisa. só conhecimento estético. não tem software. O móvel tem um problema sério, né? Tem que levar ele montado para o cliente. Então a parte de logística, a parte de transporte é um pouquinho mais complicado. Só o possível Braga, que inclusive está travado hoje. Quem que é o cliente que vocês entregaram ontem? Manda um salve pra ele, ó. Salve. Foi no hospital uma mesa lá para Salve, salve hospital. Nova imagem. Travou as costas do Silvio Braga. Não, mas Mas faz parte, vocês não têm culpa não, faz parte. faz parte, isso faz parte. Então, mas a E o que história que tem dos lá? móveis... Aproveita pra fazer o merchan. Peraí, eu que acha quero que contar a futuro? história dos móveis primeiro. Antes de virar o que virou, a gente vendia alguns móveis que eram esses, poucos racks, e a gente tinha um vendedor que vendia pra gente estantes de aço, que a gente vende até hoje. E o boom, o que aconteceu, foi que este vendedor, ele chegou pra gente e ofereceu a gama de móveis da Pandini, que é o nosso forte. Salve Pandini, essa mesa é Pandini? Essa mesa é Pandini. Salve Pandini, cadê nosso patrocínio? Junto com a Pandini. Não, pera aí, deixa eu contar esse detalhe que é muito importante. Aí ele chegou lá e falou assim, nossa, mas vocês podiam colocar uns móveis aí, a Pandini trabalha assim, assado, por que você não compra um showroom, né? Lá, não sei, o dinheiro é pouco e tal. Não, mas eu divido pra você em 30, 60, 90, 120, 150. É o 150 Valmiro. dias. Salve Valmiro, de Entendeu? BH. Salve, Então, ou Valmir. seja, ele deu esse tchan. A gente comprou. Ele, vamos dizer assim, que ele foi mais visionário do que vocês dois. Exatamente, porque ele via que a gente tinha espaço, a gente tinha, vamos falar assim, um know-how já na cidade há muito tempo. Eu não diria E know-how, eu diria precisava- vocês tinham credibilidade na cidade. E a gente precisava, assim, só ter o produto para começar a trabalhar. Compramos e os móveis têm muito boa qualidade. Nesses anos todos que a gente trabalha com Pandini, eu nunca recebi uma reclamação. Isso mesmo. Mas Nunca recebi uma reclamação. teve um caso também que, associado à Pandini, a gente não pode esquecer. Da Rhodes. Que nós, quando viemos para cá, né, sai da cidade grande e vem para a cidade pequena, notamos falta de uma AA aqui em Cambuí, então corri atrás do AA. Notamos falta de vários clubes de serviço, tipo o Rotary. E eu fui o segundo presidente, o fundador do Rotary, segundo presidente, né, o primeiro presidente foi o Tota, nosso colega Tota da farmácia. Salve Tota. E recebemos uma visita ilustre do senhor Zito, Da Rhodes. que estava pensando em trazer uma empresa que era lá na Bragança Paulista, né? Zona Leste de São Paulo. Não, era na Zona Leste de São Paulo, ali perto da Penha, para aquele lado ali, para Cambuí. E o seu Zito falou, gente, numa janta, num dos jantares, um dos primeiros jantares dele aqui na cidade, junto com ele falou, gente, ô Silvio, você está trabalhando com móveis lá, etc e tal, de escritório, e eu preciso de alguém que me ajude a atender não o atacado, né? Não o grande distribuidor de móveis,
mas a cidade aqui, o varejo do que eu faço, das minhas cadeiras de escritório que eu faço. Você poderia fazer isso? Eu faço, inclusive, um preço para você meio diferenciado a nível dos meus distribuidores de São Paulo. Foi puxa vida, caiu do céu, né? Por que não, né? Por que não? E aí nós começamos também aqui na região a oferecer as cadeiras, excelentes cadeiras da Rhodes. Essa aqui é uma cadeira Rhodes? Essa é uma cadeira Salve, Rhodes. salve Rhodes, que nosso patrocínio. Que Tô usando, ó. tem poucos concorrentes no nível dela aqui no Brasil, né? E é fabricada em Cambuí. Então, a Rhodes com as cadeiras e os móveis da Pandim, a nível de mesa, de escritório, armários e tudo que um bom escritório precisa ter, arquivos, né? Arquivos de aço, os dois Tudo para escritório, se gente. uniram Tudo. e ajudou esse lado dos móveis que você queria saber, Mônica. Então, o que a Infocan vende? Vende móvel de escritório, de E- todas as espécies, tudo que precisar de Eu escritório. acho que a gente podia dizer que a gente tem o que uma empresa precisa. Qualquer empresa precisa ter um escritório, né? Então, tudo que você precisa para sua empresa, a Infocan pode te oferecer. Inclusive- Mobiliário, Inclusive o refeitório da empresa, mesas para refeitório. Mesa da pra empresa, refeitório. cadeiras acopladas. Sem ser mesa de escritório assim também, aquelas de nicho, vocês vendem também. sim, e outra coisa, mesas Estações para de trabalho. bares, restaurantes, tudo isso a gente tem. E aliado a isso também vendemos os computadores, se a pessoa quiser. Se eu, por exemplo, E a tiver um automação comércio, comercial. tiver um comércio e quero montar, sei lá, um restaurante e um monte de mesa padrão, vocês vendem também. Vendemos também. Cadeirinhas também. Cadeiras também. De consultório também. Também. Aquelas longarina, né? Longarinas. Aquelas cadeiras que são isso. 5, 6, Cadeira de Isso. secretária, diretor, presidente, ou seja, todo nível de cadeira. Gamer também? Gamer também. Temos vendido bastante tô pensando, cadeiras mas- gamer. Porque cadeira gamer, o cara não vai querer comprar pela internet. Talvez é um nicho que vocês vão conseguir por muito tempo sobreviver, porque o cara quer ver, né? Ele quer sentar, ver, quer experimentar. sentar. É, E e tem- outra, e tem o muito- preço da internet, desculpa bem, é bem competitivo, mas o frete é muito caro. Isso. E tem muita cadeira gamer que é usada para escritório, né? O nosso Alguns compram Márcio aí. da Nadai, por exemplo, comprou 3, 4, 5, 6 cadeiras. Salve, Ele salve, adora- Márcio. Ele adora gamer para Pra trabalhar, porque ela é muito trabalhar. confortável, Muito né? confortável. Ela é feita pra passar muitas horas sentado. Exatamente. Eu, particularmente, a única coisa que eu continuo comprando, que eu só compro pela internet, é livro, porque acabou as livrarias. Eu não Que tenho outra pena coisa. também, Porque né? eu gosto de comprar enxergando. Eu falo muito que eu gosto de comprar tendo quem xingar. Vou dar uma pausa, como é projeto piloto. Por enquanto a gente só tem um patrocinador, que é o nosso Café Itaim, salve Zé Lauro, que continua com o nosso café, e estamos buscando patrocinadores para essa ideia Falar em café, deu vontade de tomar um café. que a gente... Xiii, Se é que tem, né? quando eu Faz tô de em casa, conta de ter. quando eu tô em casa, o café não sabe. Então, obrigado Zé Lauro e os mesmos de sempre, outros patrocinadores, Infocan, Logoteria, Cibele Braga, Padaria. Souza Advogados, a padaria, vamos ver se ela vai continuar, né? Avenida. Mas nesse projeto, né? Porque senão daqui a pouco eu vai ter que fornecer 22 bolos por mês. Mas projeto piloto, galera. Só estamos começando. Vamos agora para as perguntas que eu tinha separado, sabendo um pouco sobre o que é vocês. Como vocês definiriam a missão da Infocan? Missão da Infocan. Bom, a gente manter um final de vida tranquilo, gerar uma rendazinha que dê para a gente passear sempre, viver sempre, não é? Fazendo o quê? Facilitando para as pessoas da nossa pequena cidade e região, né? Porque a gente atende também Senador, Bom Repouso. Camanducaia, Estiva, Consolação. Córrego, Bom Jesus, Consolação, toda a nossa região aqui, né? Temos cliente em Extrema até, que é um pouco mais longe, Pouso Alegre, Borda da Mata, um outro cliente aí separado, espalhado. Tocos do Mogi, né? Tocos do Mogi é importante, que são Salve, terras salve, dos nossos Tocos. pais, né? Temos clientes lá. Tem aquele Então- que liga todo dia cedo aqui em casa? Como que chama? Luiz, salve Luiz! Luiz o João de Barro, Luiz do João de Barro. Salve, salve. do meu primo Valmir. Eu Tá com o diria telefone 86, eu sei que é ele.
Eu diria Agora não que tem a mais. missão da Infocan é essa mesmo, Facilitar. a gente está na vida, né, para servir um ao outro. Cada um na sua especialidade, vamos falar assim. E a Infocan é para auxiliar o empresário. É para isso que ela está ali. Facilitar a vida Em do todos empresário. os sentidos. Para o seu mobiliário, para montar a sua empresa, inclusive na parte comercial do software. É, Infocan, Informática Cambuí. E o Informática, o Infocan, o info do Infocan também é informação, né? Informação, Infocan, informação para Cambuí. Ou seja, a gente leva soluções para quem precisa, né? É isso que... E vocês têm algum objetivo / meta? Pretende alguma coisa ou já estão na fase da manutenção? Se ficar do jeito que tá bom já. Ai, meu Deus. Nós poderíamos... Projetos secretos. Eu acho que você tocou num ponto interessante aí que a gente tem que... A gente chega... Ó, o dinheiro ajuda, mas o dinheiro não traz a felicidade por ele só, não é? A tranquilidade, a forma de trabalhar é às vezes muito mais importante do que o dinheiro. Por exemplo, eu não optei por entrar na área de celular, porque eu achei que eu voltaria alguns anos atrás, aí a nível de necessidade de grandes... Precisamos de uns 5 técnicos. Muita mão de obra, muitos funcionários e muitos problemas para serem resolvidos. O sujeito com o celular derruba na porta e fala que levou o celular e que está dando problema e que ele não fez nada com o celular. Gente, não é todo cliente que é assim, mas existem esses clientes, né? E a gente está optando por ficar mais tranquilo nesse sentido. Aquilo que você falou, não é que estamos estabilizados, não. Todo mundo quer crescer, né? Se aparece uma oportunidade de você crescer sem grandes dificuldades, sem grandes esforços, vamos lá. Quer dizer... Isso não tem, né? Não tem, mas não... Isso não existe. Não, sem grandes esforços tem sim. Pequenos esforços, né? Pequenos Ai, meu esforços. Deus. Sem muito sacrifício, vai. Exatamente. Depois dos 60 e alguns, que a gente não pode revelar as idades... Não, você Não pode que não precisa. pode, a dona Márcia. Não, mas na Mulher verdade não pode. a gente quer esconder a idade, mas a idade fica estampada na cara. Exatamente. Não como. tem jeito. As mulheres até tentam esconder os cabelos brancos, mas o resto tudo denuncia. De repente, gente, por mais tranquilidade, por mais estrutura que a empresa tenha, se ela crescer muito, é difícil você viajar com tranquilidade. Você vai estar sempre Eu vou voltado dizer para a mais. empresa. Empresário e conforto são duas coisas que não podem ficar na mesma frase. Exatamente. Aí a gente pensa assim, puxa vida, o que é mais importante para nós no final de vida da gente, né? No final da média da vida. Nós não estamos no Ou fim. na metade Nós final. estamos na metade. Terço final, vai. Vamos terço final. Terço final, metade final. que Terço seja. final pode ser. Mas nós aprendemos vivendo, e a gente só aprende vivendo, que viajar é muito legal, que você frequentar um restaurante e comer bem é muito legal. Legal, o que é comer bem, o que é viajar bem e o que é tranquilidade? É não ter alguma coisa para se preocupar. E se você, aposentados que somos, criarmos coisas para ter que voltar a ter a energia dos 18, 20 anos, 30 anos de idade aí para tocar, como é que fica o envelhecimento nosso? Então, Apesar que o cara do KFC lá foi com 70 anos que ele criou o KFC. o dono da Globo lá não é com Roberto Marinho, 65 60 e que ele tantos. começou a empresa com 65. Pode ser, a princípio vocês não têm nada projetado, mas pode ser. Né? E acredito que Não sei, tudo depende. É muito Se provável. nós mudamos tantas vezes, por que não mudar novamente? Não mas é sabemos. muito provável que o nicho de negócio que tá vai sobreviver. Aí vou fazer uma previsão. Né? Acredito que o ramo de informática pode ser que transforme mais algumas vezes. Até vocês passarem dessa para melhor. É muito provável que mude algumas vezes Eu acho. mais. É. Vai vir agora o 5G, daqui a pouco vai ter chip em tudo quanto é lugar, toda transação vai ser tributada no momento da transação, não vai ter que... O sistema tributário nosso é muito arcaico ainda, essa coisa de ter que ter validação. Isso Por tudo vai mais mudar. que a gente ache que está assim... Não, tá muito lento, tudo é muito lento.
Mas o móvel de escritório, eu acredito que vocês vão passar Muito tempo ainda. muito tempo ainda, porque primeiro que mulher consome. Então eu tô vendo lá em casa a Aline já quer fazer uma revolução lá, porque se for para fazer, é para fazer bonito. Então é muito provável que isso aí não vai acabar. E as pessoas precisam de comodidade, precisam estar. Precisa Precisa para de espaço trabalhar. físico pra sentar. Porque só uma parte aqui com relação Nem que seja a tudo deitado, isso. né? Pode ser que daqui a pouco você não vai vender cadeira, vai ser Vai ver legal. cama de escritório. Mas então, no início da pandemia, a ideia é que seriam 30 dias, né? Então as pessoas não se preocuparam, foram para suas casas trabalhar e começaram a trabalhar na cadeira da cozinha. Ou na mesa da cozinha. É o que aconteceu lá na minha casa. Pois Pareceu é. uma cadeira sua, uma mesa. Exatamente. Disco. Aí começou o negócio a ficar longo. As pessoas começaram a aparecer na loja com dor na coluna. Porque eu não estou aguentando mais aquela cadeira. Eu preciso comprar algo confortável. Depois vinha e comprava uma mesa. E foi assim. E ao longo desses 2 anos de pandemia, a queixa foi a mesma. A última pergunta que eu ia fazer, que eu deixei, provavelmente eu vou fazer para todas as empresas, empresários que vierem aqui, é sobre a pandemia. No caso de vocês foi o contrário, né? Provavelmente vocês trabalharam mais na pandemia, então vocês não viram a pandemia. Muita cadeira. Eu agradeço assim, não estou agradecendo a pandemia, pelo amor de Deus, peraí. Agradeço as pessoas que nos procuraram. O né? pai, não vou falar pai, o Silvio Braga não parou também, porque o sistema continuou funcionando, o tributário, a automação funcionou. E você deve ter vendido muito mais. Então, eventualmente, essa pergunta para vocês seriam prejudicadas, porque vocês não sofreram as mazelas da pandemia. Vamos dizer assim. A gente sofreu não é que- também não é quando que- fechou a loja. Pera um pouquinho. Não é que não sofremos, porque muito comércio, gente, passou muito aperto. Isso. E como nossos clientes comércio, Vocês na área de automação. Pararam de receber um pouco Pois também, é, entendi. Pois é, a gente sofreu junto com os nossos clientes, não é isso? Nós sofremos junto com os nossos clientes. Porque é complicado essa pandemia sem fim aí, essa pandemia onde política entra no meio, etc e tal. O Prozei não pode falar de política. Pois é, mas todo mundo está vendo o que está acontecendo aí com a pandemia, com as vacinas que não tem fim o número de doses, ou seja, mostra que ainda é um desconhecido esse tal de corona aí que está atormentando a população da Terra em geral, né? Mas o que nós pensamos a nível de pandemia, o que a pandemia causou, não causou para nós? Apreensão. Apreensão por quê? Porque os nossos clientes sofreram até às vezes mais do que nós, porque graças a Deus nós temos... Vocês continuaram vendendo, né? Nós não pagamos aluguel. Imagina aquele que tem um belo de um aluguel, Avenida do Carmo, João Moreira das Salles, com 5, 6 funcionários, etc e tal, e teve que, por ordem, por imposição causada pela pandemia, teve que fechar o comércio. Como é que ele sobrevive, não é? Como é que sobreviveu? A gente tem que valorizar muito os empresários, eu acho, porque são aquelas pessoas que trabalham quando você está passeando, que trabalham quando você está dormindo, que trabalham quando você está, né, precisando de qualquer auxílio, sempre tem ali um empresário oferecendo um serviço para você. Então é uma pessoa que tem que ser muito valorizada, na sociedade que a gente vive. O vírus causou alarme em todos nós, está causando ainda, né? Agora temos uma nova cepa aí, esse negócio de nova cepa está matando a gente. Deixa isso para lá por enquanto. Mas... Vamos ver qual que vai ser o baque. Bom, momentos finais, estamos com 1 hora já. Ah, não acredito. Dona Márcia nunca, toda vez ela fala, o pessoal que acompanha o Prozei, que 2 horas, pois é, sentamos agora 2 horas. 1 hora já. Lembrando, pessoal, o projeto é piloto, então tudo é desenvolvendo. Merchan, vamos fazer merchan da Infocan, como é que acha vocês, onde vocês estão e o que eles fazem e o que mais que vocês podem oferecer para as pessoas. Nós estamos localizados na Além Avenida... de um ótimo atendimento. Estamos localizados na Avenida Prefeito José Barbosa, na entrada sul da cidade, né, que é em São Paulo, aí na porta do campo de futebol, número 320, Prefeito José Barbosa 320. Nosso telefone é 35-3431-1675. Celular?
Zap, que hoje em dia é só Zap. Esse exato. Ele é Zap Ah, ele é Zap também? Que legal. Vivo fixo. Que legal. Porque o Zap virou uma nova forma também da gente conversar. Nossa, a gente trabalha muito via Zap. Infocan@infocan.com.br é o e-mail nosso. Eu virei e falei para esse pessoal que em breve, na verdade, essa próxima geração que tá vindo aí, né, Manu, as crianças, não saberão nem o que é e-mail. Eu acho que até o e-mail vai acabar. Vai acabar até o e-mail. Vai virar tudo um CPF e vai ser tudo via CPF, alguma coisa assim. Como é que eu acho você? Meu CPF 044788, daí o cara vai colocar lá e vai ter todos os acessos. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. O pessoal que é empresário, espere em breve receber nosso convite para participar disso aqui, para eternizar também a ideia da tua empresa e fazer esse merchan, para as pessoas conhecerem mais quem é você e sua empresa. Beleza? Até o próximo programa. Pessoal que nos acompanha, esse sábado, por motivos pessoais, a gente não vai poder apresentar, então vocês vão estar assistindo esse programa em modo gravado. Beleza? Até o próximo. Obrigada. Proseio é bom, bom. A2, A3 é bom demais. Sou proseio, A2 é bom demais. Proseio com café, com bolo de fubá, um pão de queijo e doce de colher. Pois é, um pão de queijo e doce de colher. Proseio A2. Direção e apresentação, Márcia Braga e o seu filho, Murilo Braga. Proseio A2 é bom, A2, A3 é bom demais. Sou proseio A2 é bom demais. Proseio com café, com bolo de fubá, um pão de queijo e doce de colher. Pois é.